Pessoal, tudo bom? Como prometido, eu fiquei de gravar uma aula de introdução ao Direito 2 para vocês, que eu não pude, né, naquela sexta-feira fatídica que eu tava sem internet, mas estamos cumprindo aqui com a meta, né? Então eu vou trazer aqui para vocês a última matéria do bimestre, tá? A matéria de ED2 se encerra aqui e a nossa prova vai até aqui, ok? Então, o que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar para vocês sobre os tipos de justiça, tá? Existem diversos tipos de justiça, são tipificações diferentes, apesar de no imaginário, no conceito coletivo, né? Nós temos a justiça como uma coisa grande, uma coisa só. O que é justo e pronto. Mas vocês são técnicos em direito, né? Vocês têm que prezar por essa tecnicidade. Então, aqui nós vamos começar a diferenciar para vocês alguns tipos de justiça que existem, tá? Para vocês terem uma noção e poderem observar também no cotidiano de vocês como é que isso funciona, tá? Qual que é a praticidade disso? Na verdade, é só para vocês identificarem o que vai ser aplicado ao caso concreto. Porque no fundo é justiça, sabe? Não tem assim... de consequência, de resultado prático, você vai acabar aplicando a situação. Só que é importante vocês entenderem o que eu vou aplicar para essa situação se tornar justa, né? Então, por isso que nós temos essa divisão aí de tipos de justiça, tá? O primeiro tipo de justiça é a justiça comutativa. Só um parênteses antes. Para esses diversos tipos de justiça, se você quiser identificar o que é cada uma, daí é só responder umas 3 perguntas. A primeiro é quem deve a quem, né? Que daí respondendo essas 3 perguntas, vocês conseguem identificar de que tipo de justiça vocês estão lidando, tá? Então, a primeira, quem deve a quem? Segunda, o que é devido? E terceira, qual é o tipo de igualdade colocado aqui, tá? Então, nesses casos, é interessante vocês observarem, porque nós temos, conforme o tipo da resposta para cada pergunta, nós vamos ter o tipo da justiça que nós vamos aplicar aqui, tá? Então, voltando novamente, a justiça comutativa. O que é uma justiça comutativa? Na verdade, vamos ir por aquelas perguntas. Quem deve a quem, né? Então, na justiça comutativa é devido entre particulares, tá? Então, seja particular pessoa física, seja particular pessoa jurídica, tá? Então, quem deve a quem é um particular, deve a outro particular, não se envolve o Estado, tá? O que é devido? Daí, o que é devido na justiça comutativa é a questão daquilo que o que foi acordado entre as partes, né? Por um exemplo, para contextualizar vocês, quando eu fecho um contrato de locação, eu digo, olha, eu quero de aluguel R$1.000, né? Então, nesse caso, quem que vocês identificam, né? Quem deve a quem, né? Então, o locatário deve para a pessoa, para o locador, né, o valor do aluguel. Então, quem deve a quem já está identificado. É uma relação de locatário e locador, tá? Quem deve é locatário para o locador. É relação entre particulares, ok? E o que é devido? O que é devido é o valor do aluguel. Nada mais, nada menos. Então, por isso que a gente coloca nessa equação, por exemplo, 100 igual a 100. Porque quando eu peço para você me pagar R$1.000 de aluguel, por exemplo, é os R$1.000 que eu estou esperando. São os R$1.000 que eu quero receber de você. Eu não quero receber 800, eu não quero nem receber 1.200, apesar de eu não achar ruim, mas em tese é devido R$1.000, tá? Nada mais, nada menos. Então, por isso que a gente fala que 100 é 100, 100 igual a 100, 50 igual a 50, tá? Tem o que é pedido em contrapartida é o que deve ser dado. Mesma coisa da relação de compra e venda. Quando eu faço uma compra e venda, seja mais complexa ou seja no cotidiano nosso do comércio, quando o comerciante me pede que o valor aqui desse caderno é R$12, por exemplo, então eu tenho que pagar R$12. Se eu quiser pagar R$10, eu não vou levar o caderno, porque o que é esperado, o que é devido, nesse caso, é exatamente o valor cobrado pelo caderno. Consegue perceber essa correlação? Ok, então diante disso, nós temos que tipo de igualdade se está aqui? É igualdade equitativa
né, que eu já tinha mencionado para vocês. Eu peço 100, eu quero 100. Esse chama o tipo de igualdade equitativa, tá? Eu quero aquilo que eu tô pedindo, nada mais e nada menos, ok? Muitas coisas dentro do direito civil rodam em torno de justiça comutativa, tá? Vocês podem observar quando vocês forem tratar de valores de aluguel, de compra e venda, quando você não observa que houve essa interação, então houve uma quebra da justiça comutativa. Eu pedi X e ele me deu X menos 2. Então tá faltando, então não houve aqui uma justiça comutativa, é preciso buscar e ir atrás dessa justiça comutativa para igualar 100 igual a 100, 50 igual a 50, o que foi pedido de 50 é entregue 50, o que foi pedido de 100 é entregue o pedido de 100, é nesse sentido, beleza? Então tá. Segundo tipo de justiça que nós temos é a justiça distributiva. Tá? O que é justiça distributiva? Então, voltamos para aquelas perguntas de novo. Na justiça distributiva, quem deve a quem? Quem são, né, os personagens aqui? Na justiça distributiva, nós temos a questão do Estado, né, dever para o particular. Então, é o Estado que vai proporcionar ao particular, tá? E sempre vai ser o Estado aqui, devendo para o particular. O que é devido? Tá? Nesse caso, o que é devido é o Estado devendo alguma coisa para o particular. E não precisa ser só o Estado, desculpa, pode ser uma figura mais central também, por exemplo, uma empresa, um ente familiar, e eu vou contextualizar isso num exemplo para vocês entenderem. Porque o que você olha quando você vê justiça distributiva? Você olha a meritocracia, ou seja, o que é devido em consideração ao mérito e ao esforço da pessoa. O exemplo da empresa que eu citei ali. Numa empresa, nessa relação de justiça distributiva, é devido da empresa para os empregados. Então, conforme, por exemplo, a sua produção de mérito, conforme o grau de escolaridade que você tem, o cargo que você ocupa lá dentro, o quanto de trabalho você faz, você vai ganhar X salários. Consegue observar essa relação de meritocracia? Quem dá é a empresa para o funcionário, mas ele vai dar segundo o seu mérito, segundo o cargo que ele ocupa. Não é que nem na justiça comutativa, que se eu fosse empregador, todo mundo ganharia salário igual. 50 igual a 50, 100 igual a 100. Não, aqui não. Aqui na distributiva conforme o seu mérito, tá? E o seu esforço pessoal, você e a tua situação, você vai ganhar X, tá? Jogando isso para o Estado, por exemplo, um concurso público, né? Não é todo mundo que vai fazer um concurso público que vai passar. Passarão aqueles que tiverem melhores notas, passarão aqueles que tiverem um bom currículo. Então, conforme o esforço e merecimento de cada um. Se fosse na comutativa, todos que fizessem concurso público teriam que passar, porque é uma justiça equitativa. Aqui não, aqui é uma justiça distributiva, tá? E a igualdade é proporcional. Qual é o tipo de igualdade? É uma igualdade proporcional segundo o mérito e o esforço de cada um, tá? Então, cuidado nessa acepção aqui, ok? O outro tipo de justiça é a social, né? Então, voltamos também para aquelas 3 perguntas. Quem deve a quem? Aqui, novamente, nós temos um membro do Estado devendo para o particular, por exemplo, né? O que é devido? Né? E o tipo de igualdade aqui, eles se mesclam. O que é devido é uma questão de assistencialismo, tanto é que essa justiça social, ela é bem isso que o nome diz, ela é voltada para você tentar regularizar, igualar o desnível entre as pessoas em termos de sociais, por exemplo, de miséria, de política social. Então, é dar aquilo que a pessoa necessita, conforme a necessidade da pessoa. A pessoa precisa de mais educação, então vamos dar mais educação. Ela precisa de mais condições de trabalho, vamos dar mais condições de trabalho. É esse cunho societário mesmo. Tanto é que o background dela vem do direito canônico, né? O Papa Pio XI que instituiu esse tipo de justiça
para tentar acabar com essa grande desigualdade que se vê aí na sociedade, tá? Então, com isso, veja que a diferença entre a justiça distributiva e a social é questão da necessidade. Na distributiva, a igualdade ela era proporcional, você dava a cada um o que era devido segundo seu mérito. Na justiça social, você vai dar a cada um conforme a sua necessidade. É uma igualdade que abarca a questão da necessidade, tá? Então, essa é a diferença entre a justiça distributiva e a justiça social. Enquanto na distributiva é com mérito, na social é com a necessidade. Porque as partes podem ser iguais, né? Tanto na distributiva quanto na social, pode ser do Estado para o particular, para o cidadão, tá? Só que a diferença é que na distributiva você tem a meritocracia e na social você tem a questão da necessidade, ok? Continuando, né? Mais um tipo de justiça aí pra gente conversar a respeito. E aí essa é a justiça geral ou legal. Essa também é perceptível, né, do ponto de vista, assim, do cotidiano, tá? Então, novamente nas 3 perguntas. Na justiça geral ou legal, né? Quem deve a quem? Aqui, ao contrário da social distributiva, é o particular devendo para o Estado, tá? Então, na distributiva e social, era o Estado para o particular. E lembrando que na distributiva não era só o Estado, poderia ser empresas, um ente familiar e etc, tá? Mas na geral e na legal, você tem o particular para o Estado, ok? E o que é devido, tá? É devido à cota parte que cabe a ele, né, de pagamento de alguma coisa. E é uma igualdade proporcional também, tá? É segundo a possibilidade e a responsabilidade de cada indivíduo, tá? Um clássico exemplo para vocês enquadrarem aqui é o imposto de renda. No imposto de renda, o particular deve ao Estado. Mas todo mundo deve igual? Todo mundo paga o mesmo imposto? Não, é segundo daí a possibilidade, é uma igualdade que implica possibilidade e responsabilidade de cada um. Quem recebe, por exemplo, um salário, ou um salário mínimo, 2 salários mínimos, não vai pagar o mesmo tipo de imposto de quem recebe 10 salários mínimos. Por isso que é segundo a possibilidade de cada um, tá? O exemplo clássico disso está na questão do pagamento de imposto, ok? Aí o que nos leva a uma discussão também sobre a importância da justiça, tá? A justiça é importante. Como é que a gente enxerga isso? Claro que a justiça é importante. Lembrando que a justiça não vem de um fundo só do direito. Ela pode ser moral, ela pode ser religiosa, ela pode ser uma questão ética, tá? Então, não é só atribulada às questões legais. Claro, nós somos juristas e a gente enxerga e a gente estuda conforme a situação legal. Mas não é a única perspectiva e o único ponto de vista. Mas para nós interessa aqui a questão da justiça legal, obviamente, né? E aí nós temos pontos de vista, um ponto de vista do Kelsen que eu queria trazer para vocês, sobre a questão da relativização da justiça, a justiça sendo algo relativo, tá? O que o Kelsen fala aqui, pessoal? O Kelsen, ele enxerga a justiça como algo relativo, ou seja, a justiça é de cada um. Você nunca vai poder alegar que existe uma justiça unânime para todos, uma base que todo mundo vai dizer, pô, isso aqui é justo. Por quê? Porque ela é relativa. Cada um vai ter o seu senso de justiça. Para Kelsen, ele vai dizer, olha, nunca vai ter uma justiça homogênea, porque cada um tem o seu ponto de vista da justiça. Por isso que ela é relativa. Por isso que a gente não pode falar numa justiça universal, porque cada um tem a sua percepção do que seja justo. Até o próprio Miguel Reale falou, nossa, como esse cara é pessimista, né? Não é só realista, é cético quase, né? É um ponto de vista meio cético. Mas era o ponto de vista que Kelsen adotou. Lembrando que ele era positivista, né? O positivismo jurídico era totalmente Kelsen, né? Então, com isso, claro, hoje evoluiu, temos outras perspectivas e outras concepções do que seja justiça e pode-se afirmar
certa autoridade, mais ou menos, que poderia existir uma justiça meio padrão, uma justiça meio uniforme. Há ainda relativização, né? Mas não é essa coisa cética que o Kelsen quer apresentar, tá? Existem coisas que nós padronizamos como uma base mínima de justiça, que é um parâmetro moral ali, tá? Mas não entramos nessa relativização que o Kelsen entra, ok? E aí, também uma discussão interessante, essa questão da problema das leis injustas, né? Que era uma situação que vinha muito arraigada no positivismo jurídico. Por quê? As leis injustas são aquelas que você tem uma norma válida, produzindo efeitos, só que no seu âmago, o conteúdo dela tem um abalo ético, né? Você olha para aquilo e fala, pô, mas... Tudo bem que ela é uma lei válida, mas, pô, aqui tá ruim. Eticamente não tá bacana isso aqui. Ou não tá uma lei justa. E aí que você entra naquelas... como é que para resolver a situação tem várias teses. Quer dizer, olha, então diante de uma lei injusta, o que a gente faz? Como é que a gente se comporta? Né? Aí tem as teses, né? As teses da separação, né? Que são... duas, e uma delas ela se subdivide, tá? Para tentar analisar, e eu não sei se chega a resolver, mas pelo menos analisar essa questão das leis injustas, né? Então, a primeira tese de separação que nós temos a tese de separação e a tese de vinculação, tá? Então, na tese de separação, nós temos o que eles gostam de chamar de um positivismo excludente, tá? E o que é isso? Na tese de separação, você tem a moral de um lado e a lei de outra. E elas jamais vão se cruzar, né? Então, elas podem seguir em caminhos paralelos, né? Até a lei terminar de ter validade. E isso é muito enraizado também no pensamento do positivismo jurídico, onde você analisava primeiro a forma como as leis eram feitas, e não se analisava o conteúdo. Se você tinha feito a lei de uma maneira válida, não importando seu conteúdo, ela ia surgir, ela ia fazer efeitos no mundo do direito. Não importa se ela fosse injusta. E é esse princípio aqui do positivismo excludente. Lei e moral não se cruzam, podem não vir a se cruzar. Então, se uma lei... você analisa a lei de um ponto de vista diferente da moral. São coisas excludentes. Aqui o que vai interessar é o formalismo da lei. Se a lei está formal, beleza. Se tem uma matéria antiética aqui, eu não vou analisar o mérito, porque parte do pressuposto que isso foi visto lá atrás, quando se criou a lei. E se escapou, azar. Lei e moral vão seguir caminhos paralelos, tá? Então, positivismo excludente é nesse sentido. Que é a tese da separação. Mas aí temos a outra tese, que é a tese da vinculação. Tá? Então, na tese da vinculação, nós temos a vinculação, e é aqui que se desdobra entre vinculação forte e a vinculação fraca. Na vinculação forte, você tem a percepção de que você não pode nunca, de maneira alguma, ter nenhuma lei injusta. Jamais. Então, se a lei for justa, automaticamente ela é inválida. Então, essa é uma vinculação forte. Moral e direito e normatização estão absolutamente interligadas, tá? Mas aí temos a vinculação fraca. Na vinculação fraca, você parte do pressuposto que você tem um mínimo de moral, uma linha mínima moral aqui. Daqui para baixo, não dá. Daqui para cima, dá. Ou seja, ele admite um certo nível de imoralidade, tá? Veja, ele tem um mínimo, então não pode descer o nível, mas daqui pode, né? Pode. Então, se tiver uma coisa daqui para cima que seja imoral, a gente até faz vistas grossas, o que permite uma certa flexibilização, né, da interpretação das questões injustas, tá? Ela não fica tão restrita, porque na vinculação forte não tinha nenhuma base. Se é imoral, acabou. Ponto, não vamos nem falar. Aqui permite um certo nível de imoralidade.
daqui para baixo não, daqui para cima, ok, tá? Assim, veja, pessoal, são teses que tentam resolver essa questão da injustiça. Se dá dando certo ou não, daí vamos jogar para o nosso cotidiano, vamos ver o que depende da cabeça de cada juiz, por exemplo, para, vamos dizer assim, resolver a problemática. Tem juízes que simplesmente vão pela vinculação mais forte, tem juízes que vão pela vinculação mais fraca e assim por diante, tá? Então, vai depender da linha de entendimento de cada um, né? Porque não tem um certo e errado, porque são teses, é uma forma de você tentar resolver o problema. E para finalizar, aqui o que nós temos é a questão da diferença entre justiça ou segurança, né? Entre justiça e segurança, o que vale mais? Vale você garantir a segurança ou vale você garantir a justiça? E em nome de garantir a segurança, será que vale você flexibilizar a justiça? Ou se para ter segurança, você necessita da justiça primeiro? E aquele duelo do Tostines, né? Vamos entrar nesse debate o tempo inteiro. Para alguns, é impreterível que haja justiça, para que se possa ter um certo nível de segurança. Mas para uns é o contrário. Para uns, eles acham que primeiro você institui a segurança, para depois você ter a certeza, a segurança, né? De você poder aplicar uma justiça melhor. Veja, são pontos de vista também aqui, tá, pessoal? Cada um com a sua experiência própria vai me dizer e seus valores, se prefere primeiro a segurança e depois a justiça, ou a justiça e depois a segurança. No meu caso, eu prefiro a justiça e depois vem a insegurança. Tem até um trecho aqui que eu queria ler para vocês, de um advogado uruguaio, né? Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Aqui, o do advogado Eduardo Coutre, né? Que é um advogado uruguaio. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. E eu acho que isso sintetiza bem a questão da prevalência da justiça sobre a segurança. Mas repito novamente, não tem certo e errado, é questão de ponto de vista e vai de cada um, tá? Beleza, pessoal? Então, com isso, encerramos nossa matéria aqui de introdução 2, tá? Era isso que estava faltando eu passar para vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar para esclarecimentos, futuros esclarecimentos. Não é difícil essa matéria, ela é só mais chatinha porque ela tem muito detalhezinho. Mas se vocês se basearem naquelas 3 perguntas que eu falei para vocês, quem deve a quem, o que é devido e qual o tipo de igualdade, vocês conseguem solucionar qual é o tipo de justiça aqui, tá? Não tem erro, ok? Porque cada um tem uma particularidade muito clara, como eu expliquei, né, no vídeo todo aí. Beleza, gente? Então tá bom. Bons estudos aí para vocês e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida. Beijo, até mais.